Salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre pegada de carbono, tá? É um tema onde a gente tem um debate acerca do meio ambiente, tá? E a gente tem vídeos específicos falando sobre as questões ambientais, mas é muito importante a gente entender aqui a pegada de carbono também num contexto, né, mais voltado para o consumo de energia, tá? Emissão de poluentes a partir do consumo de energia. Bom, olha só, o que é a pegada de carbono, tá? Bom, ela faz parte da pegada ecológica, tá? Também chamada de pegada ambiental, e a pegada de carbono, ela vai mensurar, né, a pegada ambiental, ela vai mensurar a quantidade, né, de terra, não é a quantidade de terra, tá, de solo, mas a quantidade de planeta Terra necessário para sustentar o nosso estilo de vida, beleza? Dentro dessa pegada ecológica, a gente tem a pegada de carbono, que é a quantidade de gases poluentes, tá, de emissão de poluentes lançados na atmosfera, beleza? E eu trouxe isso para vocês entenderem a lógica do consumo associada, tá, à emissão de poluentes, ao consumo também de fontes energéticas. Lembrando que a pauta da ONU é a sustentabilidade de maneira ampla, tá? E a sustentabilidade de maneira ampla também diz respeito, né, à preservação ou ao consumo equilibrado, né, sustentável de fontes energéticas, possibilitando com que gerações futuras também tenham acesso. Tá? Se a gente consome muito petróleo, muito derivado de petróleo, há uma tendência ao esgotamento dessa fonte energética e um prejuízo a fontes futuras. Bom, hoje ela representa mais de 50% da pegada ecológica, tá? Então a poluição atmosfera hoje representa mais de 50% da pegada ecológica. A gente tem, né, a pegada de carbono como, né, dentro da pegada ecológica, o fator que mais cresce a partir da década de 70, tá? Desde a década de 70. Por quê? Porque a gente tem um modelo de desconcentração industrial, a gente tem uma expansão, tá? E uma intensificação do consumismo, tá? Do modelo urbano industrial muito mais conectado por conta do avanço do processo de globalização, tá? Então, a gente vai ter um consumo em larga escala. Bom, qual a importância da pegada de carbono? Tá? A importância do estudo acerca da pegada de carbono é, de fato, a gente preservar o meio ambiente, né? Também manter, né, ou proporcionar estudos que vão ali impulsionar uma lógica, uma educação acerca do consumo, né, preservando ali as gerações futuras, tá? Também controlar o aquecimento global, tá? Então todos esses estudos acerca do meio ambiente, eles também passam pela pegada de carbono. Bom, aqui eu trouxe, né, um mapinha com as cidades com maior pegada de carbono do mundo, tá? Então, se a gente for parar para pensar aqui, tá? Aqui a gente está falando só de cidades, tá? Então, a gente consegue perceber aqui, ó, uma pauta muito importante. Cidades com grande adensamento populacional, tá? Elas têm uma tendência a grande consumo de carbono, tá? A gente vai ter aqui, ó, eu quero voltar esse foco para vocês aqui, ó, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Grandes centros urbanos nacionais, cidades globais no nosso país, tá? Então a gente tem questões acerca da pegada de carbono espalhadas pelo mundo todo. Aqui, né, eu trouxe as emissões globais e nacionais de CO2 de 1960 e 2016. Então a gente vê um aumento, tá, dessas emissões globais de CO2. Se a gente for perceber aqui, ó, né, 1960, em 2016 a gente tem, né, uma dispersão dessa lógica de emissão, tá? A gente consegue perceber, ó, a Europa. Se a gente for olhar
né, os países com maior consumo, maior emissão, eles são os países centrais, tá? As regiões onde a gente abriga os países centrais, tá? Estados Unidos, né? A região da Europa, beleza? A gente tem o caso da China, né? Por conta do grande investimento no setor industrial, também sendo um foco, tá? Então essas questões de dispersão da pegada de carbono, da emissão de CO2, elas vão evoluindo à medida em que a gente tem uma maior conexão, uma maior dispersão desse modelo urbano industrial, tá? Pautado, né, no rodoviarismo, né, numa construção, por exemplo, ali de uma sociedade muito mais individualizada, onde os transportes coletivos eles não são tão eficientes, há uma opção pelo transporte individual, tá? E aqui a gente tem, né, agora, numa perspectiva mais geral, numa lógica falando de recursos de maneira mais ampla, mas que os consumos acerca das fontes energéticas também estão inseridos aí, de quantos planetas precisaríamos se todos, tá, vivessem como, né, então se uma lógica de consumo de fontes naturais fosse espalhada pelo mundo e todo mundo vivesse pautado numa lógica de consumo estadunidense, haveria uma necessidade de 5 planetas, tá? Para abastecer toda a população mundial. A gente não fica tão bem nessa foto não, tá, galera? O Brasil, cerca de 1,8 planetas precisariam para uma lógica de consumo nacional, perfeito? Então, galera, acerca do consumo, tá, de maneira ampla, tá? E aí a gente fala consumo de água, né, consumo de produtos, porque a gente tem o consumo direto e o consumo indireto. Então, quando você está consumindo uma roupa, quando você está consumindo um tênis, você não está consumindo diretamente, né, água, você não está consumindo diretamente petróleo, mas você tem o consumo indireto desses recursos. Então, é muito importante essa pauta, tá? Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.